A tabela é uma fundamental ferramenta para organizar e administrar informações da indústria e do comércio, principalmente. Nessa aula, vamos estudar como inserir uma tabela na apresentação, digitar os textos nela e fazer uma formatação básica de sua aparência. Ok, vamos inserir então uma tabela na apresentação. Existem duas formas rápidas. A primeira é quando eu clico aqui abaixo do slide e vou inserir um novo slide. Clicando aqui em novo slide, na setinha, eu abro os layouts de slides e vou escolher este daqui. Este layout vai incluir o novo slide com alguns objetos postos, colocados no slide. Uma caixa de texto para título e uma caixa de objetos logo abaixo, onde eu posso inserir textos e, entre os outros objetos, uma tabela. Aqui eu escolho a quantidade de linhas e colunas, dou OK e ele vai inserir a tabela. Outra forma rápida também é aqui através do menu Inserir. Bem à esquerda aqui eu tenho o botão para inserir uma tabela, onde eu arrasto para a quantidade de colunas e linhas, clicando a minha tabela é inserida desta forma. Como digitar o conteúdo então na minha tabela? Essa tabela eu vou apagar, eu clico dentro de uma célula e digito normalmente como no Word, num texto. Para saltar para outra célula, eu pressiono pelo teclado o Tab. Na sequência eu digito. Se eu pressionar Enter pelo teclado, que eu estou acostumado no Word, olha o que ocorre. Ele cria uma linha dentro da célula, que não é o que eu pretendo. Eu posso saltar para uma outra célula também com o mouse, clicando desta forma. Então é assim que eu vou inserindo os meus conteúdos na tabela. Para executar uma formatação básica no texto, eu vou proceder de algumas formas, principalmente em relação à seleção. Antes eu vou deixar aqui um visual, vindo em ferramentas em Designer, aqui nos estilos de tabela, um visual mais claro. Então vejam bem, eu posso selecionar o texto dentro da célula, arrastando sobre ele. Assim eu posso pegar parte do conteúdo de uma célula e vir aqui no página inicial e no grupo de comandos para a fonte e executar minha formatação naturalmente. Outra forma é selecionando todo o conteúdo, selecionando a célula, aqui, nesta setinha preta, neste momento, canto esquerdo inferior. Seleciono a célula e executo as configurações naturais para a fonte. Outra forma é selecionar a célula e vir aqui em Design, ferramentas de tabela. Atrás, neste local, em estilos de WordArt, nós temos alguns estilos, onde eu posso aplicar na minha letra, desta forma. Então, essas são as principais maneiras de formatação do conteúdo na tabela. Vamos agora excluir um elemento de nossa tabela. Eu vou usar como modelo essa tabela aqui, que está no slide 2. Vou clicar dentro dela, venho em Design e vou colocar uma aparência, um estilo, que deixa mais claro aqui a visualização da nossa tabela. Perfeito. Nós sabemos que a tabela ela é composta aqui por coluna, por linhas e aqui, neste momento, por células. A reunião de várias colunas, de várias linhas ou de várias células formam a tabela. Então, o que vai determinar a exclusão é a sua seleção. E você pode selecionar somente uma célula. Então, veja bem, eu selecionei a célula e a partir dessa célula eu tenho uma coluna ou uma linha. Vindo aqui em Layout e neste local eu tenho a opção de exclusão. Clicando, eu tenho as três possibilidades. Então, a partir daquela seleção eu posso excluir a coluna. A partir da seleção eu posso excluir a linha ou a tabela. Então, vamos lá, excluindo a coluna venda. Agora, clicando neste local, eu posso excluir aqui a linha de euro. E agora, independente de onde eu estiver, eu posso excluir a tabela toda. Perfeito. Vejam que eu fiz exclusão de elementos da tabela, não do conteúdo.
A exclusão de um conteúdo das células de uma tabela, ela é naturalmente como a gente exclui os textos no nosso dia a dia. Eu vou clicar aqui no slide 3. Então, clicando atrás, por exemplo, de compra dentro da célula, para apagar à esquerda eu utilizo o backspace. Observe. Se eu tiver aqui próximo à venda e quero apagar a venda que está à direita, então eu uso o delete. Perfeito. Como eu falei, selecionando um conjunto de células aqui, vindo em Layout e excluindo, como nós fizemos anteriormente, a coluna, é natural que o conteúdo presente é excluído junto. Esses são, então, os primeiros passos para o uso de tabelas no PowerPoint.